No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos, em silenciosa tristeza, o ilustre mestre Sebastião Costa, nascido em 1954 na povoação de Jardim das Flores, um pequeno burburrinho de casas coloridas e belos campinhos, no interior paulista. Sebastião foi filho único, nasceu com a lua cheia sobre o céu do sertão, em uma fria noite de agosto. Seus pais, humildes trabalhadores da terra, eram vizinhos e amigos para sempre. Crescendo ao som das canções de Tom Jobim, aprendeu a amar a natureza e o amor à primeira vista. Aos 19 anos, Sebastião foi estudar na capital, onde se formou em Ciência da Educação, em 1974. Viajou por todo o Brasil como boxeador amador e conheceu sua grande paixão, Maria Clara. Casaram-se aos 25 anos, em uma cerimônia sósia no Parque do Ibirapuera. Em 1980, Sebastião abriu uma escola de boxe na periferia da cidade, onde treinou centenas de jovens pobres que, através do esporte, conseguiram sair de favelas e montariam um futuro promissor. Também foi professor de física em uma escola pública por mais de 30 anos, transformando a vida de muitos alunos. Sua vida não foi exímia, mas cheia de coragem, amor e carinho pelaqueles o cercavam. Ele nunca se preocupou em ser famoso ou rico, apenas quis contribuir com a sociedade e ajudar as pessoas que _start assista. _start assista. Em 2015, recebeu a medalha de ouro do Ministério da Educação por seu trabalho incessante com jovens carentes. Seus ex-alunos _start assista. 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 PEN. Elza Ferreira faleceu ontem, em seu lar, aos 85 anos de idade. Sua vida foi uma saga de amor pela educação e pelo cuidado ao outro. Filha de humildes trabalhadores do campo em São Luís do Paraitinga, em Minas Gerais, Elza soube brilhantemente transformar sua vida com o poder da leitura e ensinou a mesma lição para quem cruzou seu caminho. Com apenas 18 anos, Elza se mudou para a capital mineira em busca de uma vida mais vasta. Estudando no Instituto de Educação de Belo Horizonte, formou-se em pedagogia e passou os 30 anos seguintes transformando a vida de centenas de alunos. Seu salão de aula era um santuário do aprendizado, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som dos lápis tocando no papel e do fervilhante cheiro das ervas secas na prateleira. Em 1985, Elza foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Apreciada pelos colegas e alunos, Elza tornou-se professora emérita da escola onde ensinou por 3 décadas, deixando marco profundo em muitas vidas. O destaque na carreira de Elza não se limitou à vida escolar, pois no ano 2000, recebeu a Medalha do Mérito Médico por suas iniciações na proteção da saúde das crianças em sua cidade. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem, com destaque para seu trabalho em prol da educação e da comunidade. Fora do ambiente escolar, Elza era conhecida por suas habilidades em bordado e em crochê. Suas toalhas eram uma referência entre os amigos e familiares, sempre buscadas para enfeitar festas e eventos especiais. Além disso, Elza cultivava orquídeas com devoção e cuidado, transformando sua casa em um verdadeiro jardim tropical. No entanto, a vida de Elza não foi totalmente linda. Em 2012, perdeu seu marido, Antônio, em um terrível acidente de ônibus. Apesar da tristeza, Elza continuou forte e dedicada ao cuidado com a comunidade. Mas o sofrimento não parou por completo.
em 2018, seu filho único, Paulo, faleceria em um acidente de carro, quebrando o coração da mãe. Ao longo dos anos seguintes, Elsa lutou contra a idade e as dificuldades saudáveis, mas manteve-se firme na sua missão: ensinar e cuidar. Seu legado permanecerá sempre presente em quem tiver passado pelo seu caminho. Ao amanhecer desse dia trágico, o jornal O Estado dedicou a capa ao temerário trabalho de Elsa Ferreira e à sua inquebrantável dedicação à vida e ensino. E hoje, como se os céus chamassem para homenagear a vida de uma mulher incrível, a chuva batiu no telhado de zinco da casa onde ela nasceu, enquanto o cheiro de café coado na cozinha se misturava a lembranças de um tempo mais feliz. Elsa Ferreira será lembrada como uma mulher que transformou vidas e deixou marco profundo em quem cruzou seu caminho, e suas mãos, sempre ensinando e cuidando, eternamente tendidas para o outro. Alexandre Nero, um nome que se transforma em sinônimo de versatilidade e expressão artística no Brasil. Um homem cujo talento multifacetado chega às vidas através da tela das televisões, das rádios e mesmo dos corações de aqueles que o amam e admiram. Ele é mais do que apenas um ator, cantor e compositor. Ele é a personificação da criatividade, da autenticidade, da paixão e da emoção na arte brasileira contemporânea. Nascido nos braços do Rio de Janeiro, cria-se num ambiente marcado pela música, pelas cores e pelas tradições do país. Aquele ambiente carioca vibrante que o formou é tudo o que se ouve em suas interpretações. Alexandre Nero é a samba de roda, é a bateria no desfile, é a voz das ruas e dos corações. É um amadurecimento acontecido em meio às vertentes da montanha, num local onde o sol se esfumaça no mar, deixando nas suas costas traços de luz e sonhos de futuros triunfos. Sua presença na telona é um ato de vida inteira, uma mistura perfeita de expressão corporal e de profundidade emocional que o transforma não apenas em ator, mas também em um canal da comunicação entre o texto e o espectador. Seus olhos transmitem tanta paixão, tantas histórias sem falar, tantas emoções ocultas que se revelam naquela intensidade de uma olhada. É no ato de interpretar que Alexandre Nero alcança um nível de autenticidade inigualável, transformando-se em cada personagem e dando vida a cada história. Mas o verdadeiro marco de sua arte é a música. A força de suas canções autoriais deslumbra qualquer espectador. Sua voz é uma flauta dourada, que toca notas tão suaves quanto as ondas do mar no Rio de Janeiro, e que emociona com intensidade tão grande quanto a luta pela vida do homem carioca. É nessa confluência entre música e palavra que Alexandre Nero atinge o auge de sua arte. E como o sol nasce novamente todos os dias, o talento de Alexandre Nero continua brilhando em cada uma de suas obras, em cada interpretação. Ele é um símbolo da força e da criatividade do Brasil, da capacidade de sobreviver e vencer através da arte. E mesmo que o tempo passe, ele continuará a ser, para sempre, uma luz na história da cultura brasileira. Nascido no coração de Paraná, onde as serras encostam a terra fértil, Alexandre surgiu em plena luz do sol da região, como uma flor quebrada entre as pedras. Seu nome, um tributo ao grande escritor russo, soou como uma promessa de grandiosidade ainda no leite da mãe. A casa onde cresceu era um berço vibrante de harmonia, onde o som das guitarras e as melodias dos cantores brasileiros faziam pendular o ar quente do interior paranaense. Aqui, a vida era uma festa contínua, repleta de risadas, abraços e canções. Nesse meio afetuoso, Alexandre começou a despertar sua voz, quebrando o silêncio da tarde em chamas de melodias que caíam como água na areia. As tardes de brincadeiras nas ruas foram as primeiras palcos do jovem artista. As ruelas e parques transformaram-se em auditórios, com os amigos e vizinhos convidados a presenciar o crescimento da voz de um menino que já sonhava com o estrelato. Aos olhos deles, ele era uma maravilha, um menino com um pé na terra e outro no céu. As escolinhas e festas escolares eram palco para seu talento incipiente. Cantando em frente à turma, Alexandre conquistava corações com a sua sensibilidade artística natural, que desabrochou como uma flor diante da admiração de seus colegas e professores. No entanto, era no seio da família onde o verdadeiro talento surgiu. As tardes de serenata familiar, com violão acompanhando as notas delicadas do menino, eram momentos de pureza e intensidade emocional que levavam os presentes ao limiar das lágrimas. Nesses momentos, Alexandre se revelava mais do que um artista,
tornando-se um guia espiritual para a família, um pontapé no meio da turbulência da vida. Desde pequeno, ele se destacou por sua carisma inegável e grande facilidade para expressar-se em público. O olhar vivo, as palavras bem ponteadas e a sonoridade do seu nome eram cartas de apresentação para um futuro cheio de destinos. Mas foi a música que o condenou e liberou, como um peixe ao nascimento, unindo seu corpo ao alma da região paranaense. E ainda hoje, suas canções parecem brotar das sementes dos campos, derramando-se nas ruas e pelos arcos do futuro que ele já cantava. Alexandre Nero, naquele jovem aventureiro que sonhava com o céu, ia desbravando a terra das artes, enquanto seus pés se entregavam às lamas do tempo e do esforço. Criou-se entre as sombras do palco e a resplendor da música, em uma dança com o destino que já, desde cedo, o abraçara. Nas manhãs de domingo, em ruelas de São Paulo, ele se recusava a ceder para o silêncio imperante, pois no fundo de suas veias corria um sangue artístico que exigia liberdade e expressão. Nos olhos de Alexandre, a vida não era mais do que uma ópera em constante movimento, onde cada ato e cena contribuía para a construção de uma obra-prima. Era um lugar de magia e ilusões, de sonhos e esperanças, de dor e triunfo, onde o tempo parava no silêncio do teatro e retomava na risada da audiência. Era um mundo em que a criatividade se impunha como reina, e a inspiração ia além dos limites do possível. A juventude de Alexandre era essa terra promissora, onde os sonhos eram feitos de concreto e esperanças. Era um lugar que _start user _start assista. De ternura e fúria, onde a liberdade se expressava através das artes. Nas salas de ensaios e em palcos cautejantes, ele vivia sua própria mitologia, construindo uma realidade que lhe pertencia todo. Aos seus pés, o teatro erguia-se como um altar sagrado, onde os deuses do espetáculo se reuniam para compor a ópera da vida. O canto e a dança foram as alas que ele precisava para voar mais alto, enquanto a música encantadora despertava a mágica das horas perdidas. A falta de apoio institucional era como o mar em tempestade, mas o coração de Alexandre era um castelo invencível que resistia às ondas. Eles o culpavam da falta de recursos, mas ele não desistiu, porque acreditava nele mesmo, e também em si próprio. A luta financeira foi como uma dança macabra, onde os demônios do medo e da insegurança se confrontavam com a vontade de continuar. Mas o fogo da determinação que ardeu no peito de Alexandre não puderam extinguir. Professores e amigos foram suas estrelas, seus guias, seus apoios. Eles acreditavam nele mesmo antes de ele acreditar em si próprio. Eles eram seu sol nasce _start aos test _start assista. Nos dias de chuva, sua luz nos tempos de escuridão. Eram suas alas que se quebraram e se repariram 1000 vezes, e que o levaram às alturas mais altas. Eles eram os músculos que ele treinou para superar as montanhas, os olhos que lhe deram visão para ver além dos horizontes. E foi assim que Alexandre Nero construiu seu mundo, com palco e sombra, música e dança, amizade e coragem. E ele continuou a caminhar, mesmo quando o caminho parecia intransitável. Porque, na verdade, o caminho não é mais do que uma série de etapas, cada uma com seu próprio desafio, cada um com sua própria luz e sombra. E ele continuou a sonhar, mesmo quando as estrelas pareciam distantes e as nuvens pareciam impassáveis. Porque o coração de Alexandre era mais forte do que qualquer obstáculo, mais alto do que qualquer montanha, mais profundo do que qualquer mar. E assim, ele viveu sua juventude, na terra das artes, nas sombras e nas luzes, entre a magia e as ilusões, entre a dor e o triunfo, entre o amor e a liberdade. E ele continuou a se transformar, a se construir, a encontrar sua verdadeira identidade artística, enquanto seu coração ia se abrindo para o céu, como um florescido jardim de sonhos. Alexandre Nero, um nome que ecoa através das ruas do Brasil como a melodia de um samba, cujo ritmo entra no sangue e não sai. A voz dele, uma flauta que cantava a vida nas telhas da capital, em rua, onde as estrelas eram sonhos e o teatro era o palco do mundo. Mas como as nuvens quebram para dar chuva, ele caiu no império, e não apenas como um ator, mas como um filho da terra, que cantava seus sentimentos em versos sutis e vibrantes, que dançavam nas veias do seu drama. Ele, o Nero, um homem de olhos profundos como as lagunas do Maranhão, onde os reflexos se perdem e o céu se vê até o fim dos tempos, com a boca suave como a fruta da Bahia, onde o sabor da vida é encantador. Aqueles olhos eram testemunhas de um mundo cheio de contraste,
de luzes e sombras que só ele conseguiu retratar, fazer existir em páginas de drama e alegria, naquele espaço chamado arte. O Nero, uma espécie de marabu que se ergueu das sementes do sol, para florescer no meio da paixão brasileira, onde futebol é orquestrada por Deus, e a música é sua própria língua. Ele cantava suas histórias em versos de ouro que caíam como chuva nas florestas do Amazonas, onde o silêncio se transforma no coro dos animais. O império veio e ele, com sua voz dourada e carisma vibrante, foi se destacando, conquistando o coração das mães e das crianças, dos pais e dos filhos, da gente que vive na esperança de uma vida melhor. Ele personificou essa luta, aquele desejo de ser alguém na massa, uma voz que se levanta no meio do silêncio. E então veio o Salve Jorge, um olhar emocionado sobre o futuro, onde o mar é azul e as ondas brilham com a luz da esperança. Ele cantou, ele atuou, ele viveu esse mundo de corais e paixões, mostrando que a vida, mesmo com seus momentos de dificuldade, é bela, é única e merece ser vivida de forma intensa. O duplo talento desse homem, que se assemelha àquela árvore que cresce no meio da selva, onde a vida é constante luta pela sobrevivência, mas também é o lugar da magia e do milagre. Nero, um homem cujo coração batia com o som das percussões brasileiras, que cantava as histórias de sua gente, como uma flauta que faz do ar música. E assim, ele se tornou um dos artistas mais completos da sua geração, consagrado em diferentes áreas da cultura brasileira. Ele se transformou em símbolo, em uma espécie de lembrete de que a vida é bela e precisa ser vivida com paixão e amor, que a arte é o nosso refúgio, nossa fonte de inspiração e nosso berço de esperança. Alexandre Nero, uma figura sem precedentes na história da arte brasileira, deixou para sempre sua marca em nosso país. Sua vida foi um hino à liberdade, uma celebração do poder da criatividade e da coragem de enfrentar os desafios mais difíceis. A sua trajetória é uma saga épica que nos leva de mão batida pelas ruas de São Paulo até as salas de cinema